Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui para o Pausa Saudável, aquele momento que a gente para a vida corrida para falar de saúde. Meu nome é Fabiola, vocês já conhecem, e toda semana a gente está aqui com um convidado para falar sobre saúde em qualquer aspecto. Hoje nós temos uma engenheira civil que já veio ao Pausa Saudável, tem o quê? Uns 6 meses? Uns 7 meses por aí, né? Por aí. A gente falou sobre neuroarquitetura na época e hoje vamos falar sobre ambiência, um pouco mais amplo. Ela também, obviamente, né, estudou um pouco esse período, tem um conhecimento agora maior sobre o assunto e ela vai trazer isso para nós. Então, muito obrigada, Tamires, por ter aceitado o meu convite. Obrigada muito obrigada. Gosto bastante da tua entrevista, né? Acho bem fluida e bem fácil também. E aqui é um bate-papo, né, gente? A gente fala um pouquinho sobre nossas vidas, faz um pouquinho de conexão com o mundo de vocês que está aí em casa, porque eu sou humana, eu trabalho, tenho filhos, sou casada, tenho vida corrida e tenho que parar um pouquinho, porque senão a gente chega num limite e aí é melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Tamires, a gente sempre quer saber um pouquinho a história dos nossos entrevistados antes de ir para as perguntas mais técnicas. Então, Sim. quem é a Tamires Rafaela? Sim. Então, Tamires Rafaela é uma pessoa bem complexa. Quem não é, né? Exatamente. Então, eu sou engenheira civil, sou técnica de edificações, design de interiores, né? Tenho especializações aí em estruturas e fundações, design de interiores, design de imobiliário agora, indo para 4ª pós-graduação em neuroarquitetura. Sou casada também. E tenho uma filha pequena chamada Sofia, de 5 anos. Oh, meu Deus. Os meus já são grandes, então aproveita. Sim. Inclusive, meu mais novo agora está terminando o ensino médio. Eu estou toda saudosista essa semana, relembrando o primeiro dia de aula e tudo mais. Sim. E, Tamires, me fala um pouquinho. A construção civil, né? A gente sabe que existem vários profissionais envolvidos, né? Desde o mestre de obra, do servente e tudo mais. Da outra vez, na outra entrevista, você comentou que até gostava de ir para a obra. Sim. Mas o que mudou ao longo do caminho? Hoje você cuida mais do interior de um apartamento ou de uma casa, muito focada nesse bem-estar do cliente, porque a gente já conversou antes, e eu admiro a forma como você trata seu paciente, porque você não olha só para o imóvel dele, mas você idealiza, essa pessoa vai ser feliz aqui, o que eu posso fazer para ela não se estressar dentro da casa dela, ou do trabalho dela, né? Sim. Então, conta pra gente essa transição, né, da engenharia civil, lá da obra, para você hoje fazer o que você faz. Sim. Então, eu, desde muito tempo, eu sabia que eu nasci para fazer alguma coisa que auxiliasse as pessoas, né? Eu não sabia exatamente muito ainda de que forma, mas eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. E eu também tinha essa questão de gostar mais de física, de gostar mais de curiosidade, de querer saber de como as coisas eram montadas. Enfim, daquela coisa que eu acho que todo engenheiro mesmo, tem esse sentimento, assim, de querer saber como as coisas funcionam e tudo mais. Então, eu não sabia exatamente como unir essas duas coisas. Mas eu fui trilhando meu caminho, fui fazer o técnico edificações, que eu fiz no Parobé, e aí ali a gente tinha um misto, assim, né, da engenharia e arquitetura, e aí com isso eu acabei indo mais para o lado da engenharia, porque eu tenho péssimas habilidades manuais. Então, na faculdade de arquitetura, a gente tem que fazer muita maquete e tudo mais, Sim. Então era uma coisa que não me atraía muito, assim. Então, eu acabei indo para o lado da engenharia também. Também porque o lado da engenharia me seduzia bastante, assim, no sentido de que a gente olha para a cidade como um todo, né? A gente vê que aquilo tudo é engenharia. Esses tempos, até quando eu fui na Expo Revestir, né? Antes da enchente e tudo mais, a gente estava no avião pousando em Congonhas, e aí a gente olha para aquilo tudo e a gente pensa: caraca, isso tudo aqui é engenharia, isso aqui tudo... É verdade. Alguém criou, alguém pensou a pista, o avião, os prédios, tudo. Para mim, isso é algo muito incrível, assim, o ser humano ter essa capacidade de criar tudo isso. Então, isso é algo que me encanta muito. E, claro, com tudo isso, a gente não tem aquele reconhecimento direto da pessoa te agradecendo ou tu vendo aquela satisfação. Eu acho que tu, no consultório, como nutricionista, tu deve ter mais
reconhecimento mais próximo, digamos assim, né? E eu senti um pouco falta disso, essa humanização da engenharia, digamos assim, né? Porque a gente fala muito em máquina, muito no concreto, no prédio, no isso, naquilo, mas, afinal de contas, para quem que a gente faz tudo isso, né? Por que que a gente faz tudo isso? São para as pessoas, né? Então, a gente na engenharia, muitas vezes, a gente perde essa sensibilidade, a gente se distancia disso, né? Então, eu acabei tendo também como uma necessidade de agregar no meu trabalho a parte do design de interiores. E aí, junto dessa parte, eu me conectei mais a uma parte que eu acho que sempre tinha uma coisinha ali em mim e que eu não tinha explorado ainda, né? Então, entrando no design de interiores, eu tive bastante contato, que a gente tinha falado no podcast anterior também, da neuroarquitetura, né? E isso fez o fechamento completo, assim, para mim, porque eu tanto vi a parte da ciência, né? Que o meu lado engenheira gosta muito, quanto também a parte humana, né? Das pessoas, dessa conexão, de como a gente funciona, do como a gente se sente bem, né? Nos locais. Então, que tudo isso, no final, tem um fechamento muito completo, né? Trazendo até, assim, você falando, eu vou aqui, né? Meu cérebro tá fervilhando, né? E você falou da questão de chegar no aeroporto e ver aquelas pessoas, aquelas edificações, né? Tanto o próprio aeroporto quanto os prédios e tudo. E imaginar quem estava por trás daquilo ali. E aí você comentou sobre a área da saúde ser mais humanizada. E até um apelo que eu faço para todos os profissionais que vêm aqui. Não é só na verdade, é uma ilusão achar que a área da saúde é mais humana. Sim. Porque eu já conheci profissionais bem desumanos, até na hora de dar uma notícia ruim no consultório, médicos, fisioterapeutas, né? Uma vez eu fui ao médico e eu tive um problema no meu joelho, e quando ele estava lendo o raio-x, ele falou assim, nossa, você tem um joelho de uma mulher de 80 anos. Então, eu nunca mais fui nesse ortopedista, né? Porque existe toda uma sensibilidade para você dar uma notícia. Sim. E, Tamires, quando você traz isso, né, de que você pegou lá na engenharia, que tem o rótulo de ser muito exato, muito longe do cliente, porque às vezes você está numa obra, você não sabe quem vai morar naquele apartamento, você não tem nem acesso à lista de moradores. Sim. Ponto. Não, às vezes você é mais humana do que esse médico, porque você também lida com as outras pessoas do canteiro de obras, Sim. né? E maravilha você agora olhar para o cliente, né? A família do cliente, é uma criança, é um idoso, né? E essa troca, né? Ver o sorriso quando o ambiente está pronto. Sim. Parabéns, de verdade, assim, pelo discurso que você trouxe agora no início do programa, porque Obrigada. Faz muito sentido com pausa saudável. Porque, estranhamente, por que uma engenheira civil está aqui se a gente fala de saúde? Sim. Olha, gente, o porquê ela preza pela saúde do ambiente, daquilo que ela faz, ela coloca amor, energia, né? Sim. Que massa, viu? Muito, muito legal isso que você trouxe agora. E aí, essa coisa da engenharia, né? Talvez seja uma das ciências mais antigas do mundo, né? Eu tiro porque a gente vai ali em Bento Gonçalves, sim, e vê o caminho das pedras e fica imaginando como é que os italianos chegaram aqui sem ferramentas e fez aquelas obras tão arrumadinhas, as pedrinhas assim, como um alicerce. Sim. Não é, Tamires? Sim, o pessoal fazia tudo de modo muito empírico, assim, né? Ia testando. Mas ó a mentalidade, a genialidade. Sim. Sim. Hoje tem recurso para ir mais longe, mas naquela época. Sim. Indo até mais antigamente, né? A questão das pirâmides, que até hoje é um mistério. Um mistério completo, né? Tudo muito perfeito e naqueles formatos e daquele tamanho. Então, existe uma ciência bem, bem antiga, né? Sobre isso, e a gente vai aprimorando cada vez mais. E isso que é interessante, a gente sempre se manter atualizado e sempre continuar estudando, porque as pessoas às vezes acham, não, mas há tantos anos isso era feito assim, então, e sempre deu certo, por que hoje em dia a gente tem que mudar? Mas é exatamente isso, as coisas têm uma evolução, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução. Se existe, é para melhorar,
né? É para transformar aquelas coisas, aqueles conhecimentos em coisas mais atuais e que podem ser aprimoradas, né? E tu sabe, assim, agora eu vou fazer uma pergunta curiosa. As pirâmides, qual é a sua teoria, né? Porque o que tem de especulação de que até ET que fez as pirâmides. Sim, existem várias, assim, mas nem arrisco muito a dizer, porque são Não tem diversas como ainda as ter as teorias. respostas, né? É uma obra bem robusta, complexa. né? Ainda nos dias de hoje seria, eu acho que, bem difícil de se fazer com o peso daquelas pedras, com aquela perfeição que foi feita. Então, realmente é um mistério até hoje. Interessante, fica aí a interrogação, né? Mas vamos lá, o que é neuroarquitetura? Então, a neuroarquitetura, que nem a gente já tinha falado também no podcast anterior, ela é a neurociência aplicada aos ambientes, né? Nada mais é do que o estudo da neurociência que a gente tem em várias áreas, né? Tem na parte financeira, tem na parte de nutrição, tem em várias áreas diferentes, ela é aplicada aos ambientes. Então, se colocam equipamentos para medir, né, as atividades cerebrais ali da pessoa sujeita a um ambiente, por exemplo, de cores, né? Ou a uma textura diferente, ou, né, em diversas situações que podem ocorrer ali naquele ambiente e se vê a atividade cerebral da pessoa. E é importante dizer também que, assim, a neurociência, ela segue, digamos, alguns padrões, mas nem sempre, assim como em todas as outras áreas que a neurociência é aplicada, né? Porque leva em conta também as experiências humanas, assim, tu tem uma perspectiva de vida e viveu coisas diferentes do que eu. Então, talvez alguma área seja ativada em ti sobre determinada cor ou determinada textura ou material que não vai ser a mesma ativada em mim. Então, isso é uma coisa legal também, que prova cada vez mais o como a individualidade do ser humano é importante, né? De acordo com as experiências, das vivências, né, que a gente tem. E por que eu tenho que cuidar do meu ambiente? No sentido de procurar um profissional, como a Tamires, que tem esse olhar, né, da neurociência, neuroarquitetura, e não um profissional que vai decorar baseado nas tendências das cores. Qual é a diferença entre o teu trabalho e os outros profissionais do design? É exatamente por isso, assim, essa aplicação da neurociência, ela vem muito com esse viés de individualizar o atendimento e cada ser humano como um ser humano único, com as suas características, com as suas vivências, com as suas experiências. Então, a gente tem, por exemplo, uma conversa, né, que a gente tenta entender quem é aquela pessoa, quais são as preferências dela, o que ela gosta. Então, dentro desse conjunto, a gente vai adaptando junto outras coisas da neurociência, que são coisas mais padrão, digamos assim, que a gente tinha falado no podcast anterior das cores, né? Sim. Da faixa frequencial e de como elas reverberam na gente, né? Que elas têm, por exemplo, as cores mais vivas, mais vibrantes, mais puras, elas tendem a chegar no nosso organismo como um som de uma música de rock, que ela é muito ativa, assim, ela tem Vibra mais, assim, né? Ela tem uma onda maior e ela chega no nosso organismo, reverbera de um modo mais forte, e aí ela pode gerar aumento de pressão cardíaca, aumento de batimentos. Então, tem todo esse estudo também junto, e tem, claro, a parte nossa ancestral, né? Que a gente sempre busca se basear muito nisso, porque a nossa máquina não evoluiu tanto como a nossa tecnologia, os nossos computadores. Então, a gente ainda tem no nosso sistema a adaptação com a natureza. Então, quando a gente não está bem inserido nesses locais, a gente acaba ficando com estresse, com depressão, com ansiedade, com vários problemas, porque a gente está inserido em um meio que a gente não foi criado para viver naquele local, né? Num local estéril, ou num local que não tem natureza, né? Que a gente conversou no podcast anterior também, que a gente é natureza, né? Então, a gente conseguindo entender isso, como o ambiente ele pode nos impactar,
a gente tem um conhecimento de que, sim, é importante a gente fazer mudanças no nosso ambiente e que não é simplesmente uma futilidade, que isso é também cuidar da nossa saúde, né, como ser humano. Então, essa questão do ambiente, né, que a gente falou no outro podcast, eu até lembro que eu dei o exemplo que na minha casa as paredes são azul bem clarinho e eu realmente me sinto muito confortável em casa, né? Mas eu tenho uma parede laranja no meu escritório, que não Sim. necessariamente me agita, mas ela me dá um pouco mais de produtividade. Sim. E aí, depois que a gente conversou, né, que eu não sabia tanto antes do nosso bate-papo, eu fui até pesquisar, sabe, cores de roupa. Naquele dia que eu quero estar mais ativa, mais alegre, aí eu ponho uma cor mais vibrante. E no dia que eu quero trabalhar concentrado e tudo, sem sentir sono também, né, Sim. porque tem essa questão toda. Aí eu fui escolhendo, eu até assisti é que eu esqueci o nome dele, mas tem um canal no YouTube que ele fala sobre as cores e que você tem uma cor para cada dia da semana, que seria o ideal, né? Sim. Mas imagina, toda segunda, sei lá, vou chutar aqui que eu não me lembro, tá, gente? A segunda é o branco, a terça é o azul, a quarta é não sei o quê. Aí você tem que ter um planejamento gigantesco para poder lembrar que naquele dia você não pode vestir outra cor, né? Sim. E o verde? O verde é uma cor mais vibrante ou não? Porque é da natureza. Como é que é esse trabalho? Depende, assim, e a gente nunca coloca coisas estanques, por exemplo, o design, a decoração escandinava, né? Para aquelas pessoas que moram naquela região, aquilo faz total sentido e elas se sentem bem naquilo. Porque o ambiente natural delas é aquele ambiente mais claro, mais branco, com madeiras mais claras. Para a nossa região aqui do Brasil, isso não faz muito sentido, na verdade, porque aqui a gente tem uma gama de cores maiores, então a gente vai se sentir bem, muito mais do que um europeu, talvez, em um ambiente um pouco mais colorido. Não aquele colorido em excesso, né? Tipo a casa do Big Brother lá, que faz todo mundo brigar. Mas né, é de propósito, né? Faz sentido. Então, é aquilo que eu falo. Todo o estímulo em excesso e também a falta de estímulo em excesso nos gera problemas, né? De saúde, cognitivos, né? Tanto as cores em excesso ou cores muito vibrantes em excesso podem nos gerar irritação, como a falta de elementos também pode nos gerar um certo tédio, um certo incômodo. Então, tudo tem que ser um equilíbrio. Eu, geralmente, por que eu não recomendo cores mais vibrantes, assim, em paredes, por exemplo? Até o verde mesmo, muito aberto, assim, digamos. Porque ele é o nosso olho, ele faz a média das cores, né? Então, se tu coloca uma parede inteira daquela cor, ela vai gritar no teu olho, no teu organismo, né? Agora, se tu gosta de uma cor, por exemplo, eu gosto muito de vermelho, eu gosto daquele vermelho vivo, aquele vermelho aberto. Então tá, então vamos escolher alguma cor de parede, coisas mais neutras, e aí a gente coloca uma almofada, uma manta, coisas que a gente possa ir trocando no dia a dia, porque a casa não é que nem não é como, por exemplo, a moda, que a gente troca de roupa todos os dias, né? Sim. É uma coisa que tem que ser mais duradoura, né? Até porque é um custo mais elevado. Então, a gente pode trazer isso em outros elementos, não é que a gente não possa usar, mas a gente tem que usar da maneira adequada para isso não nos causar desconforto, não ficar uma coisa muito perturbadora ali, né? Porque às vezes a gente está trabalhando o dia inteiro na frente de uma parede vermelha e não se dá conta que a gente está furioso, irritado ou se sentindo mal por causa daquela parede. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala da arquitetura escandinava, você fala dos países mais gélidos, né? Ali, lá em cima. Tá, então quer dizer que existe uma característica de arquitetura por região do planeta. Sim. E aí, por exemplo, os africanos, eles usam muitas cores, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem um pouco de descendência, acaba usando também. Então, quer dizer que nos Estados Unidos tem uma outra arquitetura. Tanto que lá as casas são de madeira, né? E aí eles... eu digo porque eu visitei amigos nos Estados Unidos e realmente dentro de casa, assim, não há muito o que fazer nas paredes, é tudo muito branco.
Sim. Não tem essa coisa de colocar uma cor numa parede. E os móveis, assim, também não tem decoração, não tem porta-retrato, não tem almofada. Isso, quando se trata de neuroarquitetura, não sei se você atende pessoas em outros países, mas certamente deve atender em outros estados, mesmo à distância. Sim. Como é que você relaciona e casa, né, o sentimento do cliente em relação à casa dele, o que é melhor para acalmar, porque ele certamente te conta assim, eu gostaria de uma casa em que eu chegasse, tirasse os sapatos e relaxasse. Sim. Mas ele quer a parede vermelha. Aí você falou das almofadas. Não, mas eu quero uma parede vermelha. Como é que você gerencia isso para ter uma assertividade maior, entendeu? Sim. Como é que é? Eu geralmente tento trazer mais para a linguagem do cliente em si, né? Tento explicar, tento conversar, tento dizer para ele o porquê daquilo, né? Então, tudo tem uma explicação. É claro que vão ter clientes mais, né? Teimosos. Então, que vão resistir um pouco mais. Mas, geralmente, assim, a maioria dos clientes acaba compreendendo com as explicações, com as evidências científicas que a gente traz e tudo mais, né? E fazer uma coisa mais equilibrada. E isso que tu trouxe da parte de não ter porta-retratos, por exemplo, não ter um ambiente muito decorado, isso acaba fazendo mal para a pessoa. Porque nós somos seres sociais também. Somos seres sensoriais, né? Que a gente tem, né, as nossas terminações nervosas, a gente enxerga cores diferentes que os animais não enxergam. Então, isso tudo foi criado, né, para nos proporcionar reações e para a gente liberar alguns hormônios, algumas coisas assim. Então, e nós somos seres sociais também. Precisamos nos sentir pertencentes. Se nós não temos, por exemplo, na nossa casa, coisas que nos identifiquem como pessoa, como história, como lembranças, a gente se sente deslocado do mundo. Tanto é que a gente tem problemas de transtornos que as pessoas têm, às vezes, que elas se sentem deslocadas, né? E aí essa pessoa começa a ter outros problemas, né? Por exemplo, vamos dizer uma pessoa que tem autismo, né? Um autismo leve, né? Sim, que nem tenha prejuízos cognitivos. Mas ela começa a se sentir, de certa forma, desconectada daquele grupo, ela não sabe muito bem como interagir, e isso causa outras comorbidades, como ansiedade, depressão. Então, nós somos seres sociais, nós precisamos interagir, nós precisamos sentir que a gente pertence a algum grupo. Senão, a gente não é que nem o guepardo, que nem a onça, animais que vivem sozinhos. Nós vivemos em grupo, então nós precisamos dessa identidade. Então, a gente trazer isso para nossa casa é muito benéfico. E trazendo todos esses elementos, né, essa importância para a pessoa entender o porquê que ela deve ajustar, assim, essas coisas na casa dela, e que isso não é fútil, não é supérfluo, aí a gente passa a ter um outro olhar. E como que eu faço isso de uma maneira que seja execuível, de uma maneira que seja possível de se executar, que materiais que eu utilizo, como que eu faço? E aí que entra a parte principalmente da engenharia, né? Que muitas vezes o pessoal me questiona assim, tá, mas então tu saiu da engenharia? Não, eu tô cada vez mais dentro da engenharia. Por quê? Porque eu só consigo explicar a importância do meu trabalho para as pessoas através do design que conecta com elas, que faz elas entenderem a importância disso, e aí sim eu venho com todo o meu trabalho da engenharia. Aí é só Sim, a ponta do iceberg. Exatamente, é a pontinha do novelo que eu puxo para desenrolar todo o meu trabalho, porque depois dessa etapa de projeto, dessa etapa de consultoria, os clientes que eu atendo pessoalmente aqui, que eu faço as reformas também, né, e tudo mais, aí é que começa o trabalho da engenharia, que é o trabalho de fazer um trabalho bem feito, bem executado, escolher materiais adequados, para que a pessoa não venha ao invés de ter todos aqueles benefícios que eu disse, ela ter o efeito contrário, porque daí a tinta está descascando, está dando mofo na casa dela,
a porta do armário tá despencando porque fez em um lugar que não era adequado. E aí, ao invés de ter aqueles hormônios do bem-estar, começa a ter os hormônios do estresse, né? O cortisol sobe. Exatamente. E aproveitando esse gancho da tua expertise, né, sobre a engenharia civil, hoje esse cuidado com os materiais, né, e a gente falou na nossa conversa antes de começar a entrevista aqui, por exemplo, né, hoje já tem produtos que são sustentáveis, que trazem menos prejuízo para a saúde, né, você falou bem ali. Isso foi antes de gravar, certo, gente? Falou sobre as toxinas de uma tinta, as toxinas de um impermeabilizante. Sim. E você também tem esse cuidado, né? Quando você vai escolher os materiais para aquele cliente, né? Sim. Agora, a gente está numa tendência de começar a estudar cada vez mais sobre isso, né? Então, são pequenos passos ainda, mas a gente, pelo menos, já está caminhando por ele, assim, né? Então, tem várias marcas de tintas, de produtos que a gente utiliza na construção que estão mais preocupadas com isso. Por exemplo, tem os compostos orgânicos voláteis, né, que são prejudiciais à nossa saúde, que são utilizados nas espumas, né, de sofás, de colchões. Tem as colas que são utilizadas nos móveis planejados, né, na marcenaria, móveis geral, móveis soltos também. Tem as tintas que a gente utiliza dentro do ambiente, vernizes, enfim, uma série de produtos que geram esses compostos. Hoje tem muitas indústrias que estão reduzindo esses compostos ou que estão eliminando, né? A gente sempre fala na parte de design, assim, de imobiliário principalmente, que não existe como fazer algo 100% sustentável ou que não gere nenhum impacto, né? Isso não existe, mas a gente busca sempre reduzir esses impactos. Então, é importante também buscar esse tipo de material, até porque esses materiais eles já foram comprovados que eles também são promovedores de câncer, né? Então, eles, por exemplo, as espumas, né, dos sofás, dos estofados, dos colchões, eles podem ficar liberando essas toxinas até 2 anos ou mais na nossa casa, né? Então, de preferência, quando a gente compra um móvel novo, alguma coisinha, a gente tem que deixar a casa bem arejada para tentar ainda não ficar concentrando aquelas toxinas ali, né? Então, não é perigoso só para quem faz o sofá ou para quem faz a almofada. É para o cliente que vai comprar aquele móvel. Exatamente. E aí fica 2 anos liberando. Meu Deus, é muito tempo. Exatamente. Então, tudo que a gente faz para diminuir esse impacto e que, na verdade, são atitudes e são coisas mais sustentáveis, né? Porque, na verdade, tudo que é mais sustentável para a natureza é mais sustentável para nós, Sim. né? Então, isso tudo ajuda de uma maneira geral. Tanto a nossa saúde, quanto o nosso planeta, para a gente continuar aqui, né? Porque, afinal de contas, estamos aqui, não queremos extinguir o planeta de vez. Então, essas atitudes nos ajudam a prolongar também mais a vida, né? E nesse estudo que você faz, né? Você falou agora há pouco que está na 4ª pós já. Da neuroarquitetura, né? Uhum. É possível minimizar, por exemplo, hoje um transtorno muito recorrente é o transtorno de ansiedade generalizada, que dentro da nutrição, que é a área que eu estudo, eu já entendi que tem um braço lá da alimentação daquela pessoa. Ah, mas eu sou ansioso. Se eu investigar, eu descubro a alimentação e sei exatamente os alimentos que estão fazendo mal para esse paciente, para que ele esteja com ansiedade. Não é só os problemas que a pessoa tem. Sim. É a alimentação, os problemas, a noite mal dormida. E aí, na neuroarquitetura, eu posso afirmar que eu posso estar tendo uma espécie de ansiedade ou depressão ou síndrome do pânico, não sei. Essas doenças da mente, elas são, né? Sim. Cada vez tem mais. Pelo ambiente da minha casa, pelo tipo de travesseiro que eu durmo, a cor da parede que tem no meu quarto, se eu tenho ou não televisão ali, né? Se eu tenho plantas ou não na minha casa. Sim. Como é que você estuda isso, né? Existe isso na neuroarquitetura? Sim, sim. Na verdade, já existem várias evidências que comprovaram várias... porque, assim, basicamente, o estudo da neuroarquitetura é aplicado em várias áreas e o espaço é um deles.
ele é muito impactante, a parte da neuroarquitetura, por quê? Porque a gente passa hoje em dia muito tempo dentro dos ambientes, quase 90% do nosso tempo a gente passa dentro dos ambientes, porque a gente tem que trabalhar, e aí a gente fica num local fechado na maioria das vezes, né? O pessoal que trabalha em escritório, a gente vai para casa. A questão da violência também é algo que muitas vezes nos traz para fazer um lazer em um shopping, Sim. em um lugar mais fechado, com segurança. Então, tudo isso são fatores que fazem aumentar mais a nossa permanência em locais fechados. Então, se a gente foi feito para ficar na natureza e a gente fica dentro do local fechado, a gente, até o próprio sol faz com que a gente regule os nossos hormônios, né? E se a gente fica dentro de um ambiente, a gente não tem esse sol, digamos assim, que a gente deveria ter, né? Então, isso tudo acaba desregulando os nossos hormônios. Então, através das luzes adequadas, a gente escolhendo, do ambiente, das texturas, de simular essa natureza dentro do nosso ambiente, né? Trazer mais a madeira, os tons do azul, do verde, que são os tons mais predominantes na natureza, né? Isso tudo faz com que a gente tenha mais calma, mais tranquilidade, mais relaxamento, até no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, um ambiente mal projetado pode gerar burnout nos seus colaboradores, porque se tu não tem uma iluminação adequada, tem aquela iluminação fortíssima do 6.500, 6.000 de temperatura de cor, aquela cor fria, né? Aquilo dá Que é a branca, né? Exatamente. Aquilo dá um pico de cortisol absurdo. Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer escritórios, claro que eu não faço um ambiente relaxante, né? Sim. Como em casa. Mas a gente utiliza ali uma luz mais neutra, né? Que é uma coisa... Porque não adianta, sim, a gente querer produtividade do funcionário e a gente não dá as condições mínimas para ele ter uma saúde mental e para ele conseguir produzir, né? Então, porque ele chega numa estafa que ele não consegue mais produzir. Ele fica tão estressado, tão com aquela coisa, com aquele sentimento ruim ou cansado que ele não é mais produtivo. Passa do limite, assim, né, de produtividade que ele consegue. Então, até no ambiente de trabalho, a gente tem que trazer mais plantas, a gente tem que trazer uma iluminação adequada, que não precisa ser de relaxamento, mas não aquela luz excessiva. A gente tem que tentar trazer uma ventilação mais natural para que tenha regulação de hormônios, né, e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que trazer para ser algo mais tranquilo, assim, para que a pessoa se torne produtiva, né, naquele ambiente de trabalho. E em casa também a gente tem que ter um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo, né? Você está falando uma coisa que, nossa, me veio uma lembrança tão distante. Na minha faculdade de administração, eu tinha 23 para 24 anos, e eu paguei uma disciplina que era layout. E eu lembro, né, da gente conversando e tudo mais, e tinha uns estudos de caso para poder resolver. E aí, o desafio era colocar todos os utensílios do escritório próximos ao profissional, né? Uhum. Então, a gente começou a discutir, foi tão interessante que, se o grampeador, ele tá numa mesa, num balcão, que ele tem que se levantar para ir buscar, aí envolve até os 5 S's, né? Mas Sim. Esse movimento, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, até 1 ano, ele não vai saber por que ele tá irritado, mas é porque ele tem que se levantar para pegar o grampeador, Sim. entendeu? E aí a gente tinha que botar o gaveteiro do lado e tudo, e a gente fez uma mini planta baixa, numa faculdade de administração, que não tem nada a ver com nada, né? E a gente teve que ver isso aí. E isso realmente é super importante. Hoje eu trabalho home office, que eu já declarei aqui no Pausa Saudável várias vezes que eu odeio trabalhar em casa. Sim. Odeio trabalhar em casa. Eu queria voltar pro meu escritório. Sim, e sair de carro e só voltar no fim do dia, entendeu? Sim. Mas a gente fez uns escritórios lá em casa, eu e o meu marido. Cada um tem o seu cantinho. E isso aí foi uma coisa que eu fiz questão, né? Eu disse, eu não quero trabalhar na mesa da sala. Eu quero uma mesa para eu trabalhar. Porque quando terminar o expediente, eu vou trancar a sala e nem olho para ela mais. Sim. Eu vou pro quarto, vou para a cozinha, mas eu não vou pro escritório. E o que eu queria perguntar a você é o seguinte, hoje, do mesmo jeito que na nutrição e para outros profissionais, existem pessoas na internet
se especializando em pequenos cursos e falando com a autoridade sobre uma profissão, que a gente passa 4, 5 anos na faculdade para concluir. Sim. Quantas blogueiras ensinando receitas da moda, dietas, que não estão na faculdade para saber se aquilo serve para todo mundo, né? Porque a nutrição é individualizada. E eu já segui pessoas e conheço pessoas que falam sobre ambientes, sobre arquitetura. E a forma como você coloca, parece surreal alguém pegar aquele vídeo de 5 segundos, 7 segundos da internet. Sim. E aí eu vou fazer o meu quarto decorado baseado num videozinho do TikTok, né? Sim. E aí, existe esse desafio para você, porque você está no digital também, né? Sim, existe muito, assim, porque é muito difícil reter as pessoas. E, assim, tem uma frase de um professor meu que eu gosto muito. Se tá fácil, tá errado. É verdade, concordo com ele. Então, assim, todo conhecimento, assim, exige uma certa complexidade. E como que tu vai passar uma complexidade dessas em um conteúdo raso e superficial? Como é que eu vou falar, por exemplo, a gente pesquisa muito sobre cores vibrantes, por exemplo. Daí eles dizem, cores vibrantes energizam, trazem criatividade. Peraí, não é bem assim. Sim. Até um certo ponto. Chega um ponto que ele é um causador de coisas ruins, como, por exemplo, o Big Brother que eu falei agora. Eu agora vivendo e aprendendo, né? Exatamente. É um ambiente feito propositalmente com muitas cores, muitos desenhos, muitas coisas para confundir a cabeça da pessoa, deixar ela perturbada mesmo, para ela ficar irritada e para gerar mais briga, e mais confusão e mais coisas, né, para dar ibope. Então, assim, as coisas têm um porquê, né? E aí, às vezes, também sobre materiais, eu digo, não é que existe um material ruim ou o material ele está aplicado de forma errada. Por exemplo, existem 3 classificações de tintas, tá? A tinta econômica, standard e a premium. Sim. A econômica, ela tem que ser renovada a cada ano. A standard, a cada 3 anos. E a premium, a cada 5 anos. Qualquer pessoa diria que a melhor é a premium. Sim. Só que depende da finalidade. Se eu for fazer um stand de vendas de um decorado que vai ficar montado por 3, 4, 5 meses. Sim. Por que eu vou gastar com uma que dura 5 anos, sendo que eu posso gastar em uma que dura até 1 ano e que vai me atender? Então, não existe material não existe material que não presta. Existe material adequado para cada situação. Sim. Por exemplo, agora, pós-enchente, né? Teve muita gente me questionando sobre a questão das infiltrações e tudo mais, né? Então, assim, eu vi muita gente que dizia que eu mandei o fulano lá arrumar, e aí ele arrumou, mas voltou. Tá, mas que tipo de impermeabilizante ele utilizou? Usou um vagabundo? Não, provavelmente ele tem usado o impermeabilizante errado no local errado. Sim. Às vezes até a preparação do local, né? Também a mão de obra, o conhecimento da pessoa que está executando, né? Sem ter uma supervisão, porque às vezes o pessoal acha que não precisa do engenheiro, ou do arquiteto, ou do profissional ali. O fulaninho faz há não sei quantos mil anos. Sim, mas o fulaninho não volta para arrumar os problemas, geralmente. Sim. Quem volta é o profissional que assinou o papel, né? Que eles acham que é só uma assinatura. É geralmente esse profissional que volta para ver o que aconteceu de problema, para ver o que tem que ser solucionado. Então, assim, existe um equívoco geral da população com relação aos profissionais. E, infelizmente, como em todas as áreas, existem profissionais que não são tão adequados assim, né? Mas existem muitos profissionais que têm a competência, que sabem do que estão falando, né? Que vão conseguir orientar. O pedreiro, o mestre de obras, ele tem muito conhecimento da parte executiva, né? Inclusive, eu aprendo muito com eles e gosto muito de aprender com eles. Algumas coisas, de como faz. Porque, às vezes, a gente tem a ideia do como se faz na parte mais científica da coisa, mas na prática ali, às vezes, é algo meio complicado de montar, assim, de como fazer e tal, e eles tiram de letra, então isso é muito legal acompanhar deles. Mas eles não têm o conhecimento que a gente tem também da parte científica da coisa.
da parte que realmente funciona, né? Da parte do conhecimento técnico mesmo, Sim, né? do estudo, né? Exatamente. E você falou rapidamente sobre as enchentes. Essa foi uma área que deu uma crescida, a engenharia civil e o design. Eu falo isso porque eu fui muito abençoada durante a enchente, porque não aconteceu nada na minha casa. Eu moro numa região Sim. com a topografia um pouco maior. Meu marido fez uma pesquisa, a gente estava a 12 metros acima do rio, então tinha que dobrar o valor do que subiu para poder chegar na minha casa, né? Sim. Então a gente ficou tranquilo, né? A angústia maior era a possibilidade de não conseguir sair da cidade, né? Se precisasse, talvez os alimentos, porque quem assiste a gente de outro lugar do Brasil, eu acho que isso angustiou, acho que todo mundo que estava aqui, né? Em Porto Sim. Alegre e nas cidades atingidas. Mas quando o rio baixou, que a gente foi voltando para a normalidade, a gente conseguiu enxergar um vazamento aqui, uma infiltração ali. Eu lembro que a minha garagem ela ficou completamente preta, Sim. porque eu acho que são 5 por 5. Imagina, ela era branca, virou preta. E eu Sim. pensava, como é que eu vou recuperar o teto dessa garagem, né? Aí até a menina que faz a limpeza lá em casa fez uma misturinha lá com água sanitária e conseguiu tirar. Sim. Mas eu queria saber assim, eu tenho como agora que aconteceu o evento me prevenir, né, para não acontecer de novo? Por exemplo, uma tinta antimofo, Sim. né? Esses materiais, eu queria que você falasse um pouquinho no geral, assim, melhor madeira, talvez, melhor revestimento, talvez, as estratégias que poderiam evitar esses transtornos, né? Porque a gente mora numa região úmida. Sim. Tudo bem que a enchente foi, assim, o exagero da umidade, mas a gente tem esses problemas, né? Sim. Ano sim, ano não. Ano Sim. não, né? A gente tem bem recorrentes esses problemas e principalmente o problema da falta de um profissional, muitas vezes, para executar algumas casas, alguns locais, assim, por exemplo, a utilização dos impermeabilizantes, muitas vezes não é feita, tanto no concreto, né, na fundação, quanto também nas vigas de baldrame, que a gente chama aquelas vigas de fundação, que logo em cima são assentadas os tijolos, né, da casa. O pessoal também não impermeabiliza. Então, existem muitos problemas decorrentes disso também. Por isso que estoura num cantinho assim, né? Exatamente. Perto do chão. Porque a umidade, ela é ascendente também. Uhum. Então, geralmente, a gente impermeabiliza até, na verdade, até além, às vezes, da viga de baldrame, as 3 primeiras fiadas de tijolos da casa, para não vir dessa umidade ascendente. E aí, então, muitas vezes o pessoal ignora, não faz. A gente impermeabiliza, às vezes, também até a própria massa ali do concreto, coloca algum impermeabilizante, algum aditivo, né, na massa. Na própria argamassa também tem alguns aditivos impermeabilizantes para ajudar, né? E aí, aquilo que eu digo, a gente tem algumas soluções paliativas, claro, quando isso já se instalou, digamos assim, quando essas etapas não foram cumpridas, né? Mas elas, por muitas vezes, não vão ser permanentes. E elas vão ter que ser feitas com recorrência, assim, porque o que acontece? Quando a gente impermeabiliza uma casa só pela parte de dentro, e a gente não impermeabilizou pelo lado de fora, o ferro que tem ali, ele começa a pegar aquela umidade pelas fissuras do próprio concreto, né? Ele começa a entrar e começa a corroer aquela armadura que tá ali. E aí, aquela armadura que tá ali, ela começa a corroer e o ferro, quando ele corrói, ele expande, né? Então, ele acaba desplacando, muitas vezes, a camada da argamassa, do reboco, né? Do próprio concreto mesmo. E as pessoas vão lá e continuam impermeabilizando, achando que é daquilo ali. Eu até peguei o caso de um vizinho meu que tinha problema com isso recorrente, de desplacar aquela parte ali. E aí eu olhei assim, eu achei meio esquisito aquele jeito. Ele era perto de uma tomada, um prédio antigo. Eu peguei a chave do carro, botei ali, tirei, e aí tava ali. O eletroduto era antigo, era de ferro. Então, toda vez que ele corroía, ele desplacava. Então, não tinha impermeabilizante, não tinha nada. Uhum. Não tinha nada que resolvesse. Então, assim, por isso que é importante o olhar de um profissional que conheça. Porque, assim, outros vários pessoal, assim, mais de mão de obra mesmo,
tinham ido lá e já tinham impermeabilizado umas 2, 3 vezes. E ele continuava achando que o problema era aquele, quando na verdade não era. Então, essa é a diferença do profissional ter esse olhar atento e não bitolado também a uma coisa só. Porque, infelizmente, eu vejo algumas vezes alguns profissionais que olham assim como se tivesse uma viseira, assim, né? Não consegue olhar o conjunto inteiro, né? E isso é muito complicado, porque é todo um sistema muito complexo, é que nem a medicina integrativa, a nutrição integrativa. Ela tem um olhar maior que consegue abranger várias áreas, porque muitas vezes tu vai tratar um problema, como tu falou agora, da questão de transtornos, assim, de ansiedade, de outras coisas assim. Se tu não vai buscar isso no teu paciente, muitas vezes tu não consegue tratar uma compulsão alimentar. Exatamente. E aí tu vai com o foco só na parte, eu vou tentar tratar a compulsão, mas tu não vai no problema, na causa do problema, Isso. né? E aí tu fica tentando várias soluções que nunca vão dar certo. E a pessoa perde a credibilidade no profissional por causa daquele profissional. Aí perde a credibilidade à profissão, né? Exatamente. O nutricionista que não tem esse olhar mais terapêutico, digamos assim, né? De olhar o paciente como um todo, passa o plano alimentar, essa pessoa vai para casa, ela não consegue cumprir a dieta, porque às vezes na casa dela tem problema com o marido, com o filho, né? Ninguém ajuda, finalzinho de semana tem um churrasco com cerveja, e a pessoa diz, não, o problema é a nutricionista. Exatamente, e é isso que eu digo. Eu não quero, de forma alguma, nunca quero que aquele profissional foi ruim, então é bom para mim porque eu vou conseguir ter mais trabalho. Não, gente. É o contrário. Se aquele profissional foi ruim, ele teve uma experiência ruim com aquele profissional, ele nunca vai indicar qualquer outro engenheiro, qualquer outro arquiteto, qualquer outro profissional da área, porque ele teve aquele trauma. Não, eu contratei, paguei caro para aquela pessoa, para ela não me resolver nada, então eu vou chamar o Tonhão lá, ou qualquer um. Isso é a maior verdade. E, eu falando mal aqui do meu marido, né? Ele não queria contratar advogados mais para a empresa, porque ele se decepcionou com outros, né? Sim. E aí, você falou exatamente certo. Não é o profissional do direito, né? Sim. Foi uma experiência, entendeu? Sim. Então, tem que ter muito cuidado. A gente tem uma questão de autorresponsabilidade quando a gente se forma, faz um juramento, né? Sim. Então, a gente não pode esquecer o que a gente fala ali, cumprindo com a mãozinha para frente, entendeu? Sim. E todas as profissões, elas têm a sua importância. E quando você fala de ambiência, eu até fiquei aqui, você falando e eu lembrando, né? Os meus filhos, eles têm processos alérgicos. E esse mofo que eu falei da garagem, né? É um motivo para você ter uma alergia. A sorte é que a garagem é do lado de fora, mas imagina dentro de um quarto, Sim. na sala, né? Essa umidade que traz, às vezes, insetos. E aí você fica naquele ambiente e não sabe por que você está doente. Às vezes é um olhar de um engenheiro civil que se preocupa com o detalhe daquela obra, né? Exatamente. E aí é exatamente isso. Existem materiais adequados para cada tipo de situação. Então, impermeabilizantes, por exemplo, tem diversos tipos. Inclusive, quando eu fui na Expo Revestir, eu fui lá e peguei o responsável lá por uma das marcas e sentei e disse com ele, agora tu vai sentar e tu vai me explicar um por um desses 100, 200 produtos, o que cada um faz, porque é impossível. Vocês geram um monte de produtos muito semelhantes, muito parecidos, e a gente fica perdido no meio desse monte de produto. Agora vai sentar aqui e tu vai me falar cada um deles. Eu acho que eu fiquei 1 hora, acho que ele não aguentava mais falar comigo. Talvez ele nunca tenha conversado com um profissional que pediu para esclarecer tudo. Exatamente. Então, assim, se para nós profissionais isso já muito é difícil, complexo, imagina para quem? O leigo, né? Exatamente, para o leigo, ou às vezes até para o profissional. Esses dias mesmo, o pessoal que trabalha comigo, eles estão fazendo... Tem um deles que está fazendo uma casa em Viamão para ele, né? E aí ele veio me perguntar a questão do qual era o traço que ele utilizava lá na viga dele. E aí eu disse para ele do cimento, tá, mas tu compra o CP4, faz favor, não me compra outro cimento. Ele não sabia a diferença entre os cimentos e ele trabalha na obra. Eu até sei já. Até eu fiquei impressionada porque eu fiquei pensando, eu achei que ele, né,
sabia Sim. Mas, assim, são conhecimentos muito técnicos. E se a gente não sabe aplicar eles de modo correto, toda aquela nossa conversa da neuroarquitetura, do bem-estar, né, de se sentir bem em casa, vai por água abaixo. Sim. Então, uma coisa está linkada diretamente à outra. A gente precisa ter o conhecimento desses materiais, dessas questões, para poder aplicar isso de fato e realmente ter todos os benefícios dos hormônios do bem-estar, né, do relaxamento, da produtividade quando a gente precisa. Então, é um conjunto, né? Eu vou puxar um gancho para uma propaganda aqui, né? A gente vou cortar esse pedaço assim. Na Aqualive, a gente fala muito sobre encanação. Encanação enferrujada, antiga e tudo. Por quê? Porque eu posso ter contaminantes na água da torneira que vem dessa ferrugem, que vem desse envelhecimento, né? Sim. E aí eu queria perguntar para você, essa preocupação, né, da água que passa nessa tubulação, da umidade que expande ali e faz o ferro destruir o pedaço da minha parede. Sim. Qual é a solução? É quebrar tudo e tirar tudo? Ou tem algum paliativo que não seja barato, né? Que o barato sai Sim. caro às vezes. Que a gente possa ter uma solução, assim, minimamente invasiva, digamos assim. Porque quebrar a casa inteira para tirar a tubulação é complicado, né? É complicado, mas assim, quando a gente tem uma situação desse tipo, assim, de ter uma tubulação enferrujada, o ideal mesmo é que a gente substitua. Ou a gente substitua, ou se houver a possibilidade que a gente pegue de algum lugar onde essa tubulação não esteja danificada, né? E faça ela toda nova por fora, né? Por exemplo... Hidráulica? Hidráulica. Por fora da parede? Exatamente. É a única forma de não quebrar a parede. Sim. Né? Ou então... E aí deixa a antiga lá por baixo, digamos assim, né? Isso, ela fica inativa. Ou então, por exemplo, a gente consegue, dependendo da tubulação, passar ela toda por um forro. Escondida em algum forro. Sim. Né? Faz um rebaixamento, né? Talvez no teto. Isso. Só daí, claro, as partes que são embutidas na parede. Daí, ou a gente tem que dar um jeito de embutir elas, ou esconder com algum painel, com algum enchimento, daqui a pouco alguma parede duplada de gesso acartonado para esconder. Drywall, né? Existe alguma forma assim, claro que é uma forma também custosa, apesar de não ter quebradeira, tem todos os custos envolvidos do gesso, Sim. Da parte para esconder e tudo mais, ou da própria marcenaria, se for o caso, mas é o único jeito da gente fazer sem ter uma intervenção de quebrar, né? E para Aqualive, não esqueça de ter o filtro na ponta de consumo, né? Porque Sim. se vem com toxinas, é melhor Prevenir. filtrar depois, né? Sim. Também eu acho que assim, o podcast ficou muito rico, muito interessante. Aprendi mais ainda contigo hoje, porque você viu que eu fiz perguntas que não estavam nem no cronograma. Sim. Porque vai surgindo as curiosidades, né? Eu Sim. também tenho uma casa, eu também tenho uma família, eu também me preocupo. Sim. E quero viver melhor dentro do meu lar, né? Sim. Eu acho que esse cuidado aí, acho que todo mundo tem que ter. Sim, e é exatamente isso que eu tento trazer para as pessoas, assim. Todo mundo tem uma casa, então por que só as grandes indústrias ou os lojistas vão se preocupar em te trazer um bem-estar ou te fazer sentir algo para tu consumir um produto? Por que na tua própria casa tu não pode te estimular a sentir coisas melhores, a ter mais bem-estar, né? E tu tem que ficar sempre refém de alguma marca, de alguma coisa. As informações estão aí disseminadas para que a gente possa utilizá-las, né? E essa entrevista de hoje é que ela sirva para que a gente possa olhar para nossa casa, se você estiver em casa assistindo agora, você olhar para o seu ambiente, né? E procurar esses ajustes, porque às vezes a gente não sabe nem o que está incomodando. Exatamente. E às vezes é a cor da parede, é algo mais mofado em algum canto da casa, né? Sim. E aí é bom a gente procurar um profissional qualificado para nos ajudar a tomar a melhor decisão. Sim. Não tentar fazer sozinho. Sim, né? Exatamente. Quando a gente está encerrando, geralmente a gente pede um livro, um documentário, algum conteúdo que a gente possa explorar depois do podcast. Sim. E aí você pode ficar à vontade para indicar o que quiser. Sim, então, eu estou lendo atualmente um livro chamado A Natureza da Arte. É um livro bem complexo,
que a pessoa tem que realmente querer se esforçar muito. Até foi o meu marido que me deu de presente, eu olhei assim, nossa, tu acha que eu sou tão inteligente assim? E tem umas palavras bem rebuscadas e bem complicadas, mas assim, ele trata da interação de todas as ciências, da psicologia, da computação, da parte estética, da parte da neurociência. Então, é um livro, assim, que ele Rico, engloba muita coisa. Então, eu não terminei ainda, mas ele é muito interessante, assim, porque ele linka todas as áreas, essas áreas do conhecimento, e explica a questão da beleza, da estética, do nosso funcionamento. Então, é muito, muito interessante mesmo. Muito bem, chique. Tamires, obrigada por ter vindo aqui no Paula Saudável. Vamos tentar vir de novo, né? Porque a gente tá sempre se renovando, se reciclando. Sim. Então, com certeza, daqui a um ano você vai ser outra pessoa, eu serei outra pessoa. Sim. E a gente vai trazer mais trocas. Quem sabe a gente combina com outro profissional, né? E a gente Sim. faz aqui um trio. Sim. Obrigada de verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente é um Obrigada. diferencial. Espero que quem esteja assistindo possa realmente ter cuidado quando for fazer qualquer obra em casa ou querer mudar os móveis de lugar, contrata uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, porque hoje todo cuidado é pouco, né? Sim. E aí é importante a gente ter esse zelo, já que a gente passa, né, muito mais tempo em casa do que no trabalho, ou que você passe no trabalho e queira fazer um ambiente saudável, Sim. né? Também é possível. Sim. Obrigada a quem está em casa, no trabalho, no trânsito. Semana que vem eu tô aqui de novo. Beijos.